Capítulo número 5. O caminho do meio interior. O ensinamento budista compreende o abandono do mal e a prática do bem. Então, quando o mal é abandonado e o bem estabelecido, precisamos nos soltar de ambos, do bem e do mal. Já ouvimos o suficiente acerca de condições benéficas e prejudiciais para sermos capazes de entender algo a seu respeito. Portanto, eu gostaria de falar sobre o caminho do meio, isto é, o caminho para escapar dessas duas coisas. Todas as palestras do Dhamma e ensinamentos do Buda possuem um objetivo: mostrar como sair do sofrimento para aqueles que ainda não conseguiram. Os ensinamentos possuem como objetivo nos transmitir o entendimento correto. Se não entendermos corretamente, então não alcançaremos a paz. Quando os vários Budas se iluminaram e transmitiram seus primeiros ensinamentos, todos eles falaram acerca desses dois extremos: entregar-se ao prazer e entregar-se à dor. Esses são os caminhos das paixões cegas. Eles são os caminhos entre os quais oscilam aqueles que se entregam aos prazeres sensuais sem nunca alcançar a paz. Eles são os caminhos que ficam dando volta no samsara. O iluminado observou que todos os seres estão presos a esses dois extremos, nunca enxergando o caminho do meio do Dhamma. Portanto, ele os expôs de forma a mostrar a punição envolvida em ambos. Porque nós ainda estamos presos, porque ainda desejamos, vivemos repetidas vezes sob a sua ditadura. O Buda declarou que esses dois caminhos são os caminhos da embriaguez. Eles não são os caminhos de um meditador, nem os caminhos para a paz. Esses caminhos são a entrega ao prazer e a entrega à dor, ou, para colocar de maneira simplificada, o caminho da negligência e o caminho da tensão. Se você investigar interiormente, momento a momento, verá que o caminho da tensão é a raiva, o caminho do sofrimento. Seguindo por esse caminho, haverá somente dificuldade e sofrimento. Entregar-se ao prazer, se você escapou dela, isso significa que você escapou da felicidade. Esses caminhos, tanto a felicidade como a infelicidade, não são estados de paz. O Buda ensinou a se soltar de ambos. Essa é a prática correta. Esse é o caminho do meio. Essas palavras, o caminho do meio, não se referem ao nosso corpo e linguagem. Eles se referem à mente. Quando uma impressão mental que não gostamos surge, ela afeta a mente e surge a confusão. Quando a mente está confusa, quando ela está agitada, esse não é o caminho correto. Quando surge uma impressão mental da qual gostamos, a mente se move para entregar-se ao prazer. Esse não é o caminho tampouco. Nós não queremos sofrer. Queremos a felicidade, mas na verdade a felicidade é apenas uma forma refinada de sofrimento. O sofrimento em si é a forma grosseira. Você pode compará-los a uma cobra. A cabeça da cobra é a infelicidade, a cauda da cobra é a felicidade. A cabeça da cobra é realmente perigosa. Ela possui presas venenosas. Se você tocá-la, a cobra morderá imediatamente, mas não importa a cabeça, mesmo se você segurar a cauda, ela irá se voltar e mordê-lo do mesmo jeito, porque ambos, a cabeça e a cauda, pertencem à mesma cobra. Da mesma forma, ambas a felicidade e a infelicidade, ou o prazer e a dor, surgem do mesmo progenitor, desejo. Portanto, quando você está feliz, a mente não está em paz. Não está mesmo. Por exemplo, quando obtemos as coisas que queremos, tal como riquezas, prestígios, elogios ou felicidade, como resultado ficamos satisfeitos.
mas a mente ainda abriga algum desconforto porque tememos perdê-los. Esse mesmo temor não é um estado pacífico. Mais tarde poderemos até perder algo e então realmente sofreremos. Dessa forma, se você não tiver consciência, mesmo que esteja feliz, o sofrimento é iminente. É exatamente o mesmo que agarrar a cauda da cobra. Se você não soltá-la, ela irá mordê-lo. Portanto, quer seja a cabeça ou a cauda da cobra, isto é, condições benéficas ou prejudiciais, elas são apenas qualidades da roda da existência, mudando interminavelmente. O Buda estabeleceu a virtude, concentração e sabedoria como o caminho para a paz, o caminho para a iluminação. Mas, na verdade, essas coisas não são a essência do budismo. Elas são somente o caminho. O Buda as chamava de Magga, que significa caminho. A essência do budismo é a paz. E essa paz surge conhecendo verdadeiramente a natureza de todas as coisas. Se investigarmos de perto, veremos que a paz não é a felicidade nem a infelicidade. Nenhuma delas é a verdade. A mente humana, a mente que o Buda nos estimulou a conhecer e investigar, é algo que somente poderemos conhecer através da sua atividade. A verdadeiramente original não pode ser medida, não pode ser conhecida. No seu estado natural, ela é inabalável, imóvel, imensurável. Quando surge a felicidade, o que ocorre é que essa mente se perde em uma impressão mental. Existe movimento. Quando a mente se move dessa forma, o apego e a ligação a essas coisas surgem. O Buda estabeleceu o caminho da prática completo, mas nós ainda não o praticamos, ou se o fazemos, nós o praticamos somente com a linguagem. As nossas mentes e a nossa linguagem ainda não estão em harmonia. Nós os entregamos apenas a uma conversa sem propósito, mas a base do budismo não é algo acerca do qual se possa conversar ou fazer conjecturas. A base real do budismo é o completo conhecimento acerca da verdade da realidade. Se alguém conhece essa verdade, então não existe a necessidade de nenhum ensinamento. Se alguém não a conhece, mesmo que ele escute os ensinamentos, ele na verdade não os ouvirá. É por isso que o Buda disse: o abençoado apenas indica o caminho. Ele não pode realizar a prática por você, porque a verdade é algo que não pode ser colocado em palavras ou revelada. Todos os ensinamentos são apenas metáforas e comparações, meios para ajudar a mente a ver a verdade. Se não pudermos ver a verdade, sofreremos. Por exemplo, geralmente dizemos sankaras quando nos referimos ao corpo. Qualquer pessoa pode dizer isso, mas na verdade temos problemas simplesmente porque não conhecemos a verdade desses sankaras e por isso nos apegamos a eles. Porque não conhecemos a verdade do corpo, sofremos. Vou dar um exemplo. Suponha que uma manhã você está caminhando para o trabalho e um homem do seu lado da rua lhe grita ofensas e insultos. Assim que você ouve essas ofensas, a sua mente muda do seu estado normal. Você não se sente tão bem. Você sente raiva e mágoa. Aquele homem se encontra ali ofendendo-o dia e noite. Quando você ouve a ofensa, você fica com raiva. E mesmo quando você volta para casa, ainda sente raiva porque você se sente vingativo. Você quer revidar. Alguns dias mais tarde, um outro homem vem na sua casa e lhe diz: Ei, aquele homem que o ofendeu outro dia, ele está louco, ele é insano, já faz vários anos, ele ofende a todos dessa forma, ninguém presta atenção ao que ele diz. Assim que você ouve isso, você se sente repentinamente aliviado. Aquela raiva e mágoa que estavam armazenadas dentro de você todos esses dias
se dissolvem completamente. Por quê? Porque agora você conhece a verdade. Antes você não sabia. Você pensava que aquele homem era normal, por isso você estava com raiva dele. Pensando dessa forma, fez com que você sofresse. Assim que você descobriu a verdade, tudo mudou. Ah, ele é louco. Isso explica tudo. Entendendo isso, você se sente bem, porque você sabe por você mesmo. Entendendo, então, você pode soltar de tudo. Se você não sabe a verdade, você se agarra ao sentimento. Quando você estava pensando que o homem o havia ofendido era normal, você poderia tê-lo matado. Mas quando você descobriu a verdade, você se sentiu muito melhor. Esse é o conhecimento da verdade. Alguém que vê o Dhamma tem uma experiência semelhante. Quando a cobiça, a raiva e delusão desaparecem, elas desaparecem do mesmo modo. Quando não conhecemos essas coisas, pensamos: o que posso fazer? Eu tenho tanto desejo e raiva? Esse não é o claro conhecimento. É exatamente o mesmo quando pensávamos que o homem louco era equilibrado. Quando finalmente vimos que ele estava louco todo o tempo, nos aliviamos da aflição. Ninguém poderia mostrar-lhe isso. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras.